Na aula de hoje eu vou dar continuidade aqui nesse esquema de tradução, né, explicar algumas coisinhas e já dar assim, uma primeira impressão do trabalho que vocês vão ter que desenvolver, que eu vou publicar ainda, pretendo fazer isso ainda essa semana, tá? Na verdade, vocês vão ter que implementar alguma das operações que a gente está discutindo aqui, não todas. E aí talvez eu peça uma modificação também do que está sendo apresentado, discutido, né? Então, vou insistir aqui na tradução, né, para a gente poder, vocês entenderem, né, e depois pensar o que vocês vão ter que gerar, né? Então, basicamente, né, o que a gente está vendo para poder traduzir procedimento e função, né, tem todo um compromisso entre a máquina e a linguagem, né, e o compilador para poder permitir a função. Uma estrutura básica, né, que a gente tem que ter na arquitetura é uma pilha, né, que a gente simula, né, a chamada dessas várias funções, dessas várias rotinas. Então, essa pilha de execução é que vai permitir eu ter várias versões, né, da rotina sendo chamada, certo? E então, é basicamente isso. Para poder fazer a tradução também, a gente precisa manter mais informações do que a gente mantinha, né? Então, quando tinha só variável, eram 4 colunas agora essa tabela de símbolos. No caso da tradução agora de rotina, a gente precisa ter mais informações sobre a rotina, certo? Então, essa é uma outra novidade aqui, né? Agora, de ponto de vista de tradução, a rotina a gente vai ter a chamada da rotina vai ser basicamente um desvio, né, para o lugar onde está implementada a rotina, né? E a gente vai ter no início da rotina uma instrução de entrada, né, naquela rotina, que vai guardar algumas informações do estado, né, da rotina anterior, e no fim do procedimento, no fim da rotina, nós vamos ter uma instrução de máquina também para restaurar a máquina, né, para poder voltar na rotina chamadora, né? Então, basicamente, a gente tem essas duas entidades, né, que é a rotina que está sendo chamada e a rotina chamadora, né? Eu vou até desenhar aqui, porque isso daqui eu acho que me deixei bem claro da outra vez. Então, a ideia básica é essa. A gente tem uma rotina que chama, então tem todo um contexto aqui que é guardado, né, na hora que a rotina é chamada. Certo? E aí, quando eu retorno da chamada, eu tenho que retomar a execução da rotina chamadora. Então, é por isso desse contexto. Eu salvo informações que eu possa recuperar e continuar a execução que eu parei, né? Então, é basicamente essa ideia, né, para a gente ter essas informações guardadas na pilha. E a pilha, né, funciona bem porque a gente tem as chamadas são aninhadas, assim como as estruturas dentro de uma linguagem de programação, as chamadas também são aninhadas, né? Uma dentro da outra, né? Eu tenho que terminar para eu poder voltar na que chamou. Então, a gente está trabalhando com esse conceito de alinhamento da rotina, e a pilha é suficiente, né, para tratar esse tipo de situação, certo? Então, na aula passada, eu fiz algumas traduções, né? Tradução envolveu o que, basicamente, né? Do ponto de vista de tradução, eu já comentei, né? Essa linha todinha aqui vai implicar só nesse código aqui, ó, um rótulo e a instrução entrada de subprograma, tá? Então, basicamente é isso aqui, a tradução dessa linha todinha. Só que para poder saber da existência do somatudo, para fazer uma série de verificações aqui, eu tenho que guardar na tabela de símbolos informações de cada um desses símbolos. Tem que guardar a informação do símbolo nome da rotina, tem que guardar a informação de cada um dos parâmetros, né? Os parâmetros, além do tipo, ele vai ter uma outra informação aqui relevante, que é o mecanismo, né? A gente vai ter basicamente 2 mecanismos para os parâmetros: o valor, quando não tem nada aqui, ou por referência, quando tem a palavrinha chave ref aqui na frente. A gente vai ver uma tradução com esse esquema aqui, né? O lugar dessas variáveis aqui não é gerado através de main, diferente das variáveis locais e das variáveis globais. As variáveis parâmetros, o lugar delas na pilha de execução é gerado na hora que eu empilho os argumentos, né? Então, no empilhamento dos argumentos, a gente está definindo o lugar das variáveis. E aí, quando eu entro na rotina, as variáveis parâmetro vão apontar, vamos dizer assim, né, para esses lugares aqui onde esses valores foram colocados. Então, isso tudo está nesse compromisso, né, entre a minha tradução e a máquina que vai executar isso. Do ponto de vista de tradução, é isso. E a chamada aqui, como é que eu chamo? Basicamente, eu vou empilhar os argumentos e depois
depois vou salvar o contador de programa e desviar a execução para o lugar onde foi feita a tradução da rotina SomaTudo. Então esse aqui, ó, empilhei os argumentos, né? Carrega 10, carrega 3, carrega 4, carrega 8, são os 4 argumentos aqui. Eu salvo o contador de programa, quer dizer, um primeiro passo, né, desse contexto que a gente tem entre a rotina chamadora e a rotina chamada, né? E depois eu desvio a execução. Então o que é a chamada da rotina? É desvio de execução para onde está implementada a rotina, né? E aí como é que é o retorno? Aí quando termina de executar a rotina, eu vou executar esse RTSP. Então o FINPROC, a tradução vai ser RTSP, sempre, né? FINFUNC também é RTSP. E o argumento aqui, o que é? É um número de parâmetros, né? Por quê? Porque o RTSP vai restaurar o status e vai excluir, né, o registro de ativação da rotina que está sendo finalizada, certo? Então, do ponto de vista de tradução, pessoal, essa linha todinha aqui vai ser um rótulo entrar esse programa e o fim da rotina vai ser RTSP, número de parâmetros que tinha essa rotina. Então, do ponto de vista de tradução é isso. Só que para poder traduzir, nós vamos ter que manter uma série de informações e estruturas, né, durante o processo de compilação, né? E aí eu desvio a execução para cá e quando eu volto para onde? Para a próxima instrução, depois da chamada. Então, na pilha, na hora que eu desvio a execução, eu estou salvando o endereço dessa instrução aqui, né? Para eu poder, na hora que eu voltar e restaurar o status da máquina, eu saber, olha, eu tenho que executar agora essa instrução, certo? Então fizemos esse acompanhamento, inclusive, nós vimos, né, aqui, para esse programa especificamente, como é que seria o registro de ativação da rotina SomaTudo, né? Aqui os parâmetros, endereço de retorno, o registrador de base D, né? Registrador de deslocamento, né? As atualizações da máquina, etc. Nós vimos também como um programa recursivo. Tradução de uma rotina recursiva vai ser muito distinta? Não, vai ser exatamente a mesma coisa. Como é que eu traduzo recursivo X? Não foi empilhar os parâmetros, os argumentos e depois desviar a execução para a rotina? Então, esse recursivo N-1 é a mesma coisa, tá? Só que aqui, ao invés de estar empilhando um endereço, o conteúdo de uma variável, é o resultado de expressão. Então, primeiro eu resolvo a expressão, o que restar na pilha é o valor do argumento, eu salvo o contador de programa e desvio a execução aqui para o início da rotina. Então, esse recursivo aqui é um desvio de execução para o início da rotina. Esse recursivo aqui é um desvio de execução para o início da rotina, né? Qual que é a diferença dessa chamada para essa aqui? O lugar onde eu vou retornar a execução. No recursivo eu vou retornar depois da chamada, dentro da própria rotina, e nessa chamada principal eu vou retornar depois da chamada, quer dizer, finalizando o programa, certo? Então é isso basicamente. Agora essa linha todinha, de novo, qual que é a tradução dessa linha todinha para minha linguagem de máquina, né? Um rótulo entrar nesse programa. E para o FINPROC, qual vai ser a tradução? Vai estar aqui, ó, RTSP, o número de parâmetros que tinha essa rotina. Nesse caso só tem um parâmetro, retorna esse programa, né? Retorna de um subprograma com um único parâmetro, certo? Aí na hora que a gente simulou a execução, nós vimos que no caso da rotina recursiva, a mesma rotina é chamada diversas vezes. Então a gente vai ter vários registros de ativação da mesma rotina, né? Os endereços relativos das variáveis locais vai ser sempre o mesmo, tá, pessoal? É um deslocamento a partir do endereço de base. Como o endereço de base aqui vai estar posicionado diferente em cada chamada, eu vou estar acessando lugar diferente da memória. Ou seja, eu vou ter variáveis diferentes. Por isso que na chamada recursiva, cada vez que eu entro na recursão, é como se fosse um outro parâmetro N, é como se fosse em outras variáveis locais. É assim que funciona, né? Você está recriando nessas entidades na pilha de execução. É isso que permite a recursão, tá? Por exemplo, as primeiras máquinas, a gente não tinha esse conceito de pilha ainda, né? Então, Fortran, na primeira versão, não tinha recursão. Recursividade, ela aparece no momento em que a gente tem nas arquiteturas como implementar esse conceito de pilha de execução, tá? Então, na hora que a gente tem essa pilha de execução, a gente pode ter, né, essas várias versões, né, da rotina que está sendo chamada na pilha, certo? Vamos fazer essa outra tradução aqui, ó, certo? Eu vou sobrescrever aqui a tradução, vamos fazer manualmente, tá? Então aqui eu tô com um programa, né? Do lado nós vamos fazer agora a tradução. Como é que é a tradução, hein, pessoal? Então, programa, referência, como é que nós vamos traduzir? Ó, deixa eu até escrever aqui. Escrevi aqui de novo só para a gente ter, né, o código original. Então, como é que é a tradução? Essa linha aqui nós vamos traduzir em MVS como INPP, inicia programa principal. Inteiro X, como é que vai traduzir? Aloca uma posição de memória. Aloca uma posição de memória. Amém? Certo?
Como é que vai ser agora a rotina? PROC muda referência a. Como é que vai ser a tradução? Do ponto de vista de código, vai ser simplesmente. Aí vai ter, como tem rotina, a gente vai gerar um desvio sempre para um endereço aqui, né? L0, certo? E essa rotina aqui vai ser L1, ó, né? A gente vai gerar rótulo marcando a primeira instrução aqui da minha rotina, né? Aí não é nada não, tá, pessoal? Aí no caso vai ter uma instrução da máquina MVS, né? Que é a entrada de seu programa, tá? Agora, do ponto de vista de tabela de símbolos, né? Nós vamos ter uma série de informações que a gente vai guardar. Quais são as informações? Quais são as informações? A gente vai ter informação de... Quer dizer, na verdade aqui o variável x também já teria, né? Variável x, escopo é global, deslocamento é 0, não tem rótulo, a categoria é uma variável, o tipo é inteiro, mecanismo não tem, lista de parâmetros não tem também. E para minha rotina, ó, esse nome aqui vai ter uma entrada aqui na minha tabela de símbolos também, né? Muda, é global, não tem deslocamento, o rótulo é L1, né? Vou até botar L aqui, L1, categoria é um procedimento não tem tipo, não tem mecanismo, mas tem lista de parâmetros, tá? A gente vai ter um único parâmetro, né, inteiro por referência, certo? Se a minha rotina muda. E na tabela de símbolos vai estar o parâmetro também, né, que é o parâmetro A, é local, deslocamento. Vai ser assim, ó, pessoal, -3, se tivesse um outro aqui antes, -4, -5, do final para o começo. Por quê? Porque esses parâmetros vão ser colocados na pilha, o endereço dele é relativo à posição onde vai estar o registrador D. Rótulo não tem, categoria é um parâmetro, tipo inteiro, mecanismo por referência, nós vamos ver agora o que significa isso, e não tem lista de parâmetros, não é rotina. Então, essa primeira linha deu só isso daí como resultado, né, de tradução, mas gerou essas duas informações aqui na minha tabela de cima, né? Aí vem sequência, o que eu faço agora? A recebe 7, tá? Só que aí, pessoal, nessa nossa linguagem aqui, como outras linguagens, né, quando o parâmetro é por referência, o valor que eu passei aqui para o A não é o valor de uma variável, mas o endereço, tá? Então, a ideia aqui vai ser o seguinte, como é que eu faço a atribuição? Carrega constante, 7, né? Só que na hora de armazenar, não vai ser armazenar numa variável local. Eu vou armazenar indiretamente. Por quê? Porque a minha variável, ela contém o endereço de onde eu tenho que guardar esse valor, tá? Então, armi, armazena indireto na variável, no endereço que está na variável -3, certo? É assim que vai ser. Terminou de traduzir, esse é o único comando que eu vou traduzir, tá aqui, né? A minha atribuição. Agora eu tenho FIMPROC, que é o que eu faço? RTSP. RTSP é o que, pessoal? RTSP é a quantidade de parâmetros que tem essa minha rotina. Um só. Pronto, já traduzimos aqui, né? Terminamos de traduzir a rotina. A rotina, tudo isso daqui, ó, traduzido, virou isso daqui na nossa linguagem. O que falta agora? Traduzir o programa principal. Então, esse desvio aqui é para o principal programa, né? Gerei aqui nada. Agora eu vou chamar a rotina. Como é que eu chamo a rotina? Eu empilho o parâmetro, tá? Só que tem um detalhezinho. Eu empilho argumento. Só que na nossa linguagem aqui, quando eu passo aqui esse x, ele sabe na assinatura da rotina que o parâmetro x, o primeiro parâmetro aqui, ó, da minha rotina é por referência. Então ele não vai armazenar o valor da variável x, ele vai carregar o endereço da variável x, tá? CREG, né? Carrega o endereço global da variável x, né? Cujo endereço é 0, na verdade, certo? O endereço dela é 0. Então a gente vai carregar o endereço global. A gente não está carregando o valor conforme a gente fazia. Agora, como é que eu sei isso? Na hora que eu olhei aqui a assinatura da minha rotina, eu vi que o primeiro parâmetro, né, o mecanismo de passagem para o primeiro parâmetro é por referência. Então, eu tenho que passar o endereço do argumento e não o valor do argumento, tá? Em linguagem C, a gente não tem passagem por referência, a gente coloca aqui endereço explicitamente, né? Um E comercial aqui, não é isso? Agora, em linguagem que implementa mecanismo de passagem, pessoal, no caso essa nossa linguagem, a gente não precisa informar, né? Eu não preciso dizer que é passar por referência, que tem que passar endereço. A própria assinatura da rotina vai dizer para mim se eu tenho que passar valor ou uma referência. Nesse caso é uma referência, certo? Terminei de passar o parâmetro, o que eu vou fazer? Salvo o contador de programa e desvio a execução para minha rotina, certo? Então, essa é a tradução do mudo, ó. Carreguei o endereço do argumento, salvei o contador de programa, desvio a execução para a rotina. O que falta fazer agora? Escrever, né? Carregar o valor da variável, escrever. Tem agora uma outra coisa, pessoal, está ficando apertada aqui, que é desalocar a memória, né, que a gente não preocupava, mas aqui vai ser importante. Desaloca a memória, uma posição e finaliza o programa, certo? Então essa é a tradução. Ficou meio apertada aqui no final, mas aqui está a tradução do programa que a gente acabou de analisar, tá?
Então aqui a chamada, perceba que eu estou chamando a minha rotina, então estou carregando o endereço do argumento, salvando o contador de programa, desviando a execução para a minha rotina, tá? Aí ele vem aqui, executa essa atribuição, quando ele retorna para onde? Para a próxima instrução depois da chamada, ou seja, ele vem para cá, ó, tá? Alguns detalhes, né? A gente está dividindo aqui a chamada rotina em duas rotinas, né? Eu salvo o contador de programa e depois desvio. Na linguagem MIPS, por exemplo, isso é uma rotina só, tá? Quando eu chamo, ele já salva o contador de programa. A própria rotina que eu estou chamando, na própria instrução chamadora, ele já faz esse salvamento aqui. Eu fiz separado na nossa máquina, só para ficar bem claro, né, que a gente está guardando aqui essa informação. Então vamos lá, vamos ver isso funcionando, né? A coisa fica mais clara na hora que a gente simula essa execução. Eu já tinha digitado aqui para não perder tempo, né? Então a compilação aqui, ó, conforme a gente já viu, né? Tá aqui meu programa, tá aqui a compilação, né? Beleza, não tem problema nenhum. Vamos ver executando agora, né? Espera aí, pessoal. Então, executar passo a passo aqui para ver que efetivamente, né? Qual que é a ideia desse exemplo aqui, né? Exemplo bem simples. Eu quero que ao final da execução da rotina muda, o valor de x tenha sido modificado, né? Aqui eu fiz errado. Aqui, na verdade, é 7. Né? Então, deixa eu interromper aquela execução ali e vamos fazer outra. Então vamos ver aqui a execução desse programa aqui, né? Então, olha lá, iniciou o programa, alocou o lugar para a variável x, né? A próxima instrução é o quê? É saltar as rotinas, tá, pessoal? As rotinas vão estar implementadas logo aqui no início do meu código, mas elas não vão ser executadas, né, agora. Elas só são executadas quando são chamadas explicitamente, né? Não é o caso. Certo? Ele pula lá para o corpo principal do programa. Aí no corpo principal do programa, o que ele vai fazer? Carrega endereço. O código do carrega endereço é muito simples, né? Eu vou colocar na pilha, no topo da pilha, esse valor aqui. Esse carrega endereço é como se fosse, parece carrega constante, tá, pessoal? Se vocês olharem. Só que aqui é o endereço da variável, né? Eu vou buscar na tabela de 5 qual que é o endereço que foi atribuído à variável x, e aí eu vou carregar no topo da pilha esse endereço. Então no topo da pilha vai ficar o quê? 0, endereço 0, certo? Olha lá, o 0. Aí eu salvo o contador de programa. O que ele vai salvar na pilha? Endereço da próxima instrução quando eu estiver retornando, né? Que é aqui o primeiro comando do escrever, carregar o valor de escrever. Então ele vai carregar 11. Agora ele desvia a execução para a rotina, agora sim, efetivamente ele vai lá para a rotina. Quando ele desvia, né? Falta mais um passo, que é salvar o contexto, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai incrementar o topo da pilha, no topo da pilha vai colocar o valor de D anterior, que é menos 1, né? E o D vai estar apontando para 4, né? O D vai receber S mais 1, que é 4. Aqui, ó, certo? Então esse daqui, ó, é o registro de ativação da rotina muda. Esse 0, 11 e menos 1 é o registro de ativação. O que nós temos aqui? É o endereço do primeiro parâmetro, o endereço de retorno e o valor do registrador D anterior. Né? Esse daqui é o registro de ativação da rotina muda que está sendo chamada. Agora ele vai executar a atribuição. A atribuição é o quê? Carregar o 7 no topo da pilha e agora armazenar o que está no topo da pilha de forma indireta, endereço menos 3. Olha aqui como é que está sendo feito esse cálculo. Você quer copiar isso? Isso daqui é importante. Como é que está sendo feito esse cálculo aí? A instrução é essa, ó. M na posição D mais N recebe o valor que está no topo da pilha, certo? Vamos trocar isso aqui por valores, ó. O que é o N nesse caso? Eu chamei como? Eu chamei assim, armazena indireto o valor menos 3, certo? Então assim que eu chamei. O D aqui vale 4, o N nesse caso é menos 3. Então como é que ele está fazendo? Ó, ele está olhando. O que é D mais menos 3? É 1. O que é M na posição 1? Qual que é o valor que está na posição 1? Né? Na posição 1 a gente tem o valor 0. Né? Então esse M na posição 1, isso tudo aqui, ó, vai dar 0. Então M na posição 0 vai receber o valor que está no topo da pilha. O que a gente está fazendo efetivamente aqui? Ó? Lembra que essa posição 0 é a posição que eu reservei para a variável x? Então, indiretamente, através dessa atribuição aqui, eu estou alterando o valor de uma variável lá no programa principal. Né? Eu percebo, ó, quando eu fizer agora a atribuição, ele vai guardar esse 7 aqui, ó, na variável x, tá vendo? Quando eu retorno agora, o que ele vai fazer? Ele vai restaurar esse menos 1 aqui, o contador de programa vai para 11, né, e ele vai limpar isso da pilha. Vai restar o quê? O valor de x modificado. Né? Olha lá, o x valeu 7. Como é que foi feito isso? Através desse esquema. Ó. Quando eu chamei o muda, eu passei o endereço do argumento. Aí a minha rotina aqui sabe onde é que esse argumento existe. Quando eu faço essa atribuição aqui, não estou atribuindo na variável, estou atribuindo no lugar da memória cujo endereço
endereço está guardado na variável A, né? Então, indiretamente, através desse endereço, eu pego e guardo esse valor. Eu vou estar mexendo com quem? Com a variável fora da rotina, com a variável X. É assim que é passagem por referência, pessoal, tá? Então, feito isso, quando eu carregar o valor agora da variável X, vai ser 7. Quando eu mandar escrever, vai aparecer na tela o valor 7. Né? Na saída vai aparecer o valor 7. Desaloca a memória, quer dizer, desfaz, né, a alocação que foi feita para a variável global aqui e finaliza o programa. Simples assim, tá? Certo? Nós vamos fazer outras traduções aqui, vocês vão ter a oportunidade de ver, né? Então, essa é a rotina. Então tá, fizemos até aqui, pessoal, até agora, né, tradução de procedimento, né? Pode ver que todos que nós fizemos até aqui foram procedimento recursivo e esse procedimento soma tudo. E função, como é que seria a função, né? Qual que é a diferença da chamada? O procedimento eu vou chamar numa linha, é como se fosse um comando, né? Então lá na tradução, quando eu mudar minha gramática, vai ser assim, ó, comando, pode ser entrada e saída, né? Ou repetição, ou seleção, ou atribuição, ou chamada de procedimento. Então, a chamada de procedimento é como se fosse um comando, né? É assim que vai funcionar. E a função? A função, pessoal, vai ser uma expressão, tá? Então, vai ser... A ideia aqui é o seguinte, expressão vezes expressão, aquela toda, né? Ou termo, né? E termo vai ser uma chamada de função. Não exatamente assim, a gente vai ter que mexer um pouquinho, porque a gramática vai ficar ambígua quando a gente fizer isso. Vamos ver por quê, certo? Então, o procedimento é como se fosse um comando e a função é como se fosse uma variável, né? Ela vai aparecer no meio de uma expressão. Essa é a diferença básica entre um e outro, é o lugar onde vai ser chamado. Outra coisa básica é que a função ela retorna um valor, tá? Ela vai retornar um valor. Então vai ter valor de retorno quando eu estiver executando a minha função, certo? Então perceba que eu vou fazer assim, uma variável recebe o valor da função, escrevo o valor da função, né? Eu posso multiplicar o valor da função por alguma coisa. Então a função tem um uso um pouquinho diferente. Outra coisa diferente aqui do que vocês estão habituados e vai estar implementado na nossa linguagem, é como é que nós vamos retornar o valor para a função, né? Então, como é que a gente faz para retornar o valor da função em linguagem C e outras linguagens vocês viram? Existe uma palavrinha-chave chamada return, né? Retorna, e aí a expressão que está no retorno é o valor que vai voltar da chamada função, né? Esse retorno pode acontecer em qualquer lugar dentro do meu código e ele interrompe a execução da função. Então, o retorno, onde ele aparecer, ele interrompe a execução, né? No nosso caso, não. Nós vamos implementar no estilo de módula, de ADA, né? De Pascal, essas linguagens estruturadas. A minha função, ela vai ter dois usos, tá? Então, a minha função, ela vai funcionar como se fosse uma variável do tipo inteiro. A função do tipo inteiro é como se fosse uma variável do tipo inteiro. Então, quando eu quiser retornar um valor para minha função, eu vou atribuir um valor para essa variável, nome de função, tá? E isso não interrompe a execução da minha função, não. Minha função só vai terminar na hora que eu fizer esse func aqui mesmo, tá? Então é assim, a variável, a função é como se fosse uma variável para onde eu vou atribuir um valor, né? E esse valor, quando terminar a função, é o valor que vai ser retornado de chamada dela, tá? Então esse é um uso. No lado direito da atribuição, ela vai aparecer como função mesmo. Então é como se fossem dois usos da minha função, tá vendo? Aqui é como se fosse variável e aqui é a chamada da função mesmo, tá? São dois lugares para a gente usar a minha função. E aí, como é que vai ser a tradução, né? Vou cobrir aqui de novo, né, para a gente poder trabalhar com essa tradução. Então lá, então, a tradução vai ser a seguinte, ó, pessoal. Eu vou marcando aqui e vou escrevendo o que vai restar, né, com o resultado da tradução. Então, MVS é a primeira instrução lá, programa, teste programa, INPP. A próxima instrução é declaração de uma variável. Amém, quantidade de espaço dessa variável. Todas as nossas variáveis, né, ocupam um lugar na memória só. As variáveis podiam ter tamanho diferente, né, pessoal? Por exemplo, um vetor, né? A gente poderia ter um tamanho diferente. Então, eu teria que alocar não uma posição, mas o tamanho da variável, tá? Da estrutura, né? E outros tipos, por exemplo. Poderia ter tipo diferente, poderia ter o tipo real, né? E aí ocupar mais posições na minha pilha, na minha memória, né? Mas aqui a gente está simplificando a nossa máquina, cada variável uma posição na memória. Simplifica muito, né, o projeto e a gente está tratando. Mas numa máquina real, a gente teria que alocar o espaço da variável, né?
não 1 ou 2, do jeito que tá sendo. Essa linha todinha aqui, né? Como é que vai ser? Vou colocar aqui a tabela de novo. Eu gosto de colocar essa tabela aqui para a gente acostumar, né? E depois a gente vai... Então, vamos lá, essa variável que eu acabei de declarar, o nome dela é N, o escopo é global, o deslocamento é 0, não tem rótulo, categoria variável, tipo inteiro, não tem mecanismo, não tem lista de parâmetros. Dependendo do tipo, né, vai ter. Essa outra linha aqui, como instrução, vai ser, como tem rotina, vai ter um desvio sempre para o corpo principal do programa e a entrada da minha rotina. Certo? E aí, mas na tabela de cima nós vamos ter a entrada, que é fatorial, é global. Deslocamento vai ter, tá, pessoal? Nesse caso vai ser -4, né? Por quê? Como se fosse uma variável. Rótulo, L1, categoria, uma função. O tipo é inteiro, a função vai ter tipo também, né? Mecanismo não tem, lista de parâmetros vai ter, né? Vai ter um só aqui, que é o parâmetro inteiro, passagem por valor, certo? E o parâmetro também vai ter uma entrada aqui na tabela de cima, né? O parâmetro é N também, não tem problema, porque é uma variável local, tá? Para a gente verificar se a variável já foi declarada, além do nome, nós vamos verificar o escopo dela. Eu tenho a variável N, que é global, e a variável N, que é local, né? O escopo delas é diferente, não tem problema. O lugar na pilha de execução das variáveis vai ser -3, né? Não tem rótulo, a categoria é um parâmetro, o tipo é inteiro, o mecanismo é por valor, né? Não tem lista de parâmetros, basicamente isso. Aí eu vou continuar a tradução, né? Qual que é o primeiro comando ali? É um comando C, né? Então, como é que vai ser a tradução comando C? É o normal, como se fosse no programa principal, tá? Isso não muda. Você está na rotina, ou você está no programa principal, a tradução do comando de seleção é o mesmo, né? Então vai ser, carrega o valor da variável N, que é uma variável local, né? Então carrega valor da variável local, o endereço dela, né? O deslocamento no caso é -3, carrega constante 0, compara-se igual, né? Fizemos aqui essa tradução aqui, ó, né? Da minha expressão, certo? O que acontece? Se for falso, ele vai para o senão, né? Ele vai para onde se for falso, pessoal? Ele vem aqui para o senão, né? Lugar que a gente vai marcar no código também. Se for verdadeiro, ele vai executar agora essa atribuição. Como é que é essa atribuição? Carrega, aquele 2, né? Carrega constante 1, armazena numa variável local, cujo endereço é -4, tá? Então, dentro da rotina, a minha função, quando eu estou atribuindo para a variável cujo nome é função, né? Eu vou estar fazendo o armazenamento no lugar da memória, né? Que a gente vai ver. Então tá, fizemos ali o então, vamos para o senão, né? Desvio sempre para fora do comando de seleção, né? Depois que eu executei o então. O senão vai ser o quê? Vai ser eu traduzir agora essa expressão que tem uma variável, uma chamada de função e armazenar na variável nome de função, né? Essa daqui é a entrada do meu senão agora. Nós vamos traduzir. Como é que é o N? Carrega valor local, o valor das variáveis, o endereço das variáveis, que é -3, certo? Vimos aqui. Agora a chamada da função. Aí que está a novidade, ó, pessoal. A variável nome de função, ela vai ter que guardar um lugar na memória. Ela vai ser, como se fosse uma variável. Essa variável é como se fosse criada na hora que ela estiver chamando a função, tá? Então vai ter uma aloca memória para a variável nome de função aqui, tá? Então apareceu o nome da função, né? Na chamada, lá direito de atribuição, então nós vamos dar esse tratamento aqui. Nós vamos alocar espaço para a variável nome de função, com esse amém, tá? Vocês vão ver por que dele por fora para poder entender. O que vem em sequência? Nós vamos agora empilhar, né, o argumento, que nesse caso é uma expressão, né? Carrega valor local da variável N, carrega constante 1, subtrai, então já colocamos na pilha aqui o argumento, que é N-1, certo? O que eu faço agora, pessoal? Terminado de carregar o argumento, nós vamos salvar o computador de programa, certo? E desviar a execução lá para o início da rotina, né? Desvio sempre para L1, ó, que eu estou desviando para cá, certo? Assim que funciona. Só vou continuar aqui, ó, tá acabando, né, meu espaço aqui, que vocês conseguem ver. O que eu faço em sequência, né? Então, terminei de chamar, agora nós vamos atribuir, quer dizer, o resultado, isso daqui é a expressão, ó, carrega o valor da variável N, carrega os parâmetros, se chama rotina, é a minha expressão. O resultado dessa expressão aqui, ó, eu vou armazenar na variável fatorial, então vai ter agora armazena na variável local. Qual que é o endereço da variável local fatorial? É -4, certo? Traduzimos aqui a minha rotina, né? A chamada minha rotina. O que nós temos agora? O final do senão, que é a saída
A saída do se então, se não, né? Ó, quando eu faço o então, eu desvio a execução para fora do comando de seleção, que é aqui esse lugar que eu acabei de gerar aqui nessa tradução. O que eu faço agora, pessoal? O que vem em sequência é o fim função, né? Como é que é a tradução do fim função? Então, retorna de subprograma. Qual que é o argumento aqui? É o número de parâmetros que tem essa rotina. Como é que eu descubro o número de parâmetros, tá, pessoal? Eu posso ter até um contador aqui. Eu vou sugerir, né, no projeto que vocês vão desenvolver, a implementação de função, vai ter um parâmetro a mais, que é o número de parâmetros. Então, eu poderia percorrer a lista contando quantos, né, mas eu teria que fazer isso várias vezes, toda vez que eu chamo rotina, ou então já ter esse valor aqui armazenado, tá? É o que nós faremos, né? Então, eu sei que o número de parâmetros da rotina é 1, então, a rotina deve ser finalizada é 1, né? Eu posso fazer o seguinte também, na hora que eu entrei na rotina, gerei as informações todas, eu empilho na pilha semântica o número de parâmetros. Quando eu chegar no fim do procedimento, eu vou desempilhar, né? E aí ele vai retornar para mim o número de parâmetros direitinho, vai ficar certinho essa tradução, que é o que eu quero, né? Terminou de traduzir a rotina, né? Nós já traduzimos a rotina toda, para onde que vai agora? Para o corpo principal do programa. Então, no corpo principal do programa agora vai ter entrada para ele, né? Como tem rotina, nós vamos ter um rótulo de entrada aqui no corpo principal do programa. Leia X, como é que é? Carrega leia e armazena na variável global, né? O endereço é 0, que é a variável end. Já fiz a leitura. Agora eu escrevo, como é que é? A chamada rotina vai ser, é uma rotina, eu estou chamando, eu vou alocar espaço para ela, tá? Para a variável nome da rotina, vou carregar o parâmetro, carrega valor, parâmetro, né, variável global 0, salvo o contador de programa, desvia execução para a rotina, certo? Então, chamamos a rotina aqui. Depois da chamada da rotina, que é isso, o que eu vou fazer? Vou mandar escrever, certo? Essa é a tradução aqui do escreva fatorial n, ó. A minha expressão é fatorial n. Como é que eu faço? Gero um lugar para a variável nome de função, carrego o argumento, salvo o contador de programa, desvia execução para cá. Na hora que retornar, pessoal, vai restar da chamada da função o valor dela, o valor que vai ser atribuído para a variável nome de função. Isso vai permanecer na chamada. E aí, quando eu mandar escrever, ele vai escrever aqui na saída. Basicamente isso, certo? E agora o fim do programa. Como é que eu faço? Desaloco a memória, né, dessa variável aqui que foi criada aqui em cima. Desaloco agora e finalizo o programa. Certo? Então eu estava pegando essa colinha aqui que está do lado, né, que eu estou traduzindo, né? E agora nós podemos ver isso funcionando, certo? Pessoal, a tradução, quer dizer, o que vocês têm que fazer, que vai ter que ser feito no projeto, né? É traduzir, né? Vai ter um arquivo texto com um programa, vocês vão ter que produzir um arquivo texto com a tradução, certo? O acompanhamento que eu estou fazendo agora, né? Simulando aqui, né? Nessas máquinas, é para que vocês possam perceber, né? Que funciona, né? Que esse negócio efetivamente dá certo, né? Então essa que é a ideia. Aqui é leia n. Tá, mas não tem a variável x, ó, tá vendo? Tem a variável n. Opa. De novo. Agora sim, né? Aqui meu programa, que é a tradução do programa, né? E vamos ver como é que vai acontecer. Ó, alocou o lugar para a variável n e viu a execução lá para o programa principal. No programa principal ele vai ler um valor, aqui está lendo. Vou fazer aqui um valor pequeno para convergir logo com o resultado. Vou fazer para 3, tá? Chamada recursiva vão ter várias implicações, né? Ele leu esse valor, tá em toda a pilha, vou armazenar agora no endereço 0. O endereço de quê? Da variável x, da variável n, certo? Agora eu vou desviar a execução. Eu vou chamar o escreva. Como é que é? Ó, ele gera um lugar memória, né, para variável. Esse 3 aqui é um lixo, tá, pessoal? Vai sobrescrever. Então, gerei um lugar para variável, nome de função, né? É aqui que vai restar. Quando eu sair da função, o valor que tiver aqui é o valor que está sendo retornado da chamada função. Vou carregar agora o valor da variável n, que é 3. Vou salvar o contador do programa, né, que é o endereço da próxima instrução, da instrução mais 2, que é 30. Vou salvar e vou desviar a execução para a rotina. Eu vou lá para o início da rotina, tá? Eu vim aqui para o início da rotina, o que ele vai fazer? Ele vai salvar, ele vai posicionar agora o registrador de base, né? Esse D aqui vai ser importante para eu poder acessar as variáveis locais dentro de uma rotina. Como é que ele posiciona? Ele salva o valor de D da chamada anterior, né? Então, na posição 4 vai ter esse menos 1 aqui, né? E vai colocar na pilha, quer dizer, depois que eu incrementei, coloquei menos 1 aqui, o S vale 4, vai colocar em D 4 mais 1, que é 5. Então, aqui vai estar 4, aqui vai estar 5 e aqui vai estar um menos 1, certo? Quem que fez isso? Essa rotina, entrada no programa. Agora, ele vai executar a minha rotina, né? Com esses endereços relativos aqui, ó. Perceba, eu vou estar acessando os valores, né? Os lugares aqui referentes à minha rotina. Quais são os lugares referentes à minha rotina aqui, ó? Esse daqui é o valor de retorno, valor do parâmetro, valor do endereço de retorno e valor do D anterior. Então, esse daqui é o registro de ativação, tá vendo? Como é função, pessoal, tem valor de retorno, né? Só para dar uma ideia para vocês, né? Lembra que eu falei sobre isso. Aqui, ó, dentre os valores
valores, né, que a gente mantém de ativação, quando a rotina está chamada, tem lá o valor de retorno, né? E eu até fiz uma analogia aqui, ó, com a nossa máquina virtual, tá vendo? O valor de retorno na nossa pilha de ativação vai estar na base dessa pilha, né? Na base do meu registro de ativação. Quer dizer, o topo vão estar as variáveis temporárias, variáveis locais, né? Mas o valor de retorno vai estar aqui, ó, tá vendo? Então esse é o valor de retorno. Então vamos lá. Então lá, agora ele vai executar agora a comparação. Como é que é? Carrega o valor da variável local n. Como é que ele faz essa conta aqui, pessoal? Eu d menos esse valor aqui é a posição onde eu vou pegar o valor. Então, 5 menos 3, 2. Vai pegar esse valor aqui, ó, posição 2, que é 3. Vai colocar em toda a pilha. Vai carregar a constante 0, vai comparar se igual. 3 igual a 0? Não, é falso. Aí ele vem para o senão, né? Ele vai pular para cá, ó, certo? No senão, o que ele vai fazer? Carregar o valor da variável n, que é 3, né? E agora vai fazer a chamada. Vai gerar um outro lugar na memória, né? Vai carregar o valor de n, carregar a constante 1, subtrair 2. Então, ó, esse é o lugar da variável de retorno dessa chamada recursiva. Esse daqui é o valor do parâmetro n. Agora, ele salva o contador do programa, quer dizer, o lugar que está mais 2, que é 19. Desvia a execução para o início da rotina. Então, ó, daqui eu vou pular para cá de novo. Lá, tá vendo? Isso que é a recursão. É um desvio da execução para dentro da própria rotina. É como se fosse uma repetição, né? Se a gente pensar. Só que como é que eu estou coordenando essa repetição, né? É como se fosse uma repetição e que tem uma pilha associada, né? Essa pilha de execução. Quando a rotina é executada, ela vai colocando valor na pilha. Pessoal, daí a explicação. Se eu faço uma rotina em linguagem C, por exemplo, que a recursão não para, o que acontece? Qual que é a mensagem que o programa dá? Vocês lembram? Se eu fizer uma repetição, né, que não para, vocês lembram que mensagem que dá quando vocês fazem uma recursão que não tem parada? Ele dá uma mensagem de estouro da pilha, Stack Overflow, né? Por que de pilha? A gente fala, eu nem implementei pilha no meu programa, essa pilha é da máquina, né? Como você está chamando recursivamente, chama recursivamente, quer dizer, você cada vez está criando uma nova chamada, né? Está colocando valor na pilha, novo registro de ativação na pilha, e em algum momento essa pilha vai ficar cheia, né? Por isso que recursão sem condição de parada, né? Ele vai implicar em estouro de pilha. E deixa eu até ver aqui, fiquei curioso agora, vou fazer um programa aqui com esse pilha em linguagem C só para ver se vai dar essa mensagem aqui. Mas normalmente é isso mesmo, ó. Vou fazer aqui, ó. Qualquer valor que eu colocar aqui, né, vai dar problema, porque não vai parar, não tem condição para parar. Então repete 5, vai chamar o repete 4, repete 3, repete 2, repete 1, repete 0, repete -1, quer dizer, não tem nada que condicione essa chamada. Então ela vai ficar chamando, vai criando, né, na pilha e ele não para nunca, né? Então esse é o meu programa estouro C. Vamos compilar e executar ele aqui e ver o que acontece. Ele está reclamando aqui, minha função tem que ser tipo int. No ambiente Linux ele reclama isso. Em C para Windows ele não reclama não. Ó, tá vendo? Deu certo, né? Na verdade, em ambiente C e Linux, ele fala falha de segmentação, né? O que é dessa falha de segmentação? Lembram que a memória é dividida em seções, pessoal? Então, a gente tem os segmentos de dados, né? Onde estão sendo gerenciadas essas pilhas. Então, quando eu estouro esse segmento, ele fala de falha de segmentação. Eu estou tentando acessar a posição fora do meu segmento de dados, né? Então, nesse esquema de memória protegida, eu tentar esse acesso fora do meu segmento de dados, né? Ele vai dar esse erro de falha de segmentação. Mas é a mesma coisa, é estouro de pilha. Acho que no Windows ele não dá essa mensagem, dá estouro de pilha, se não me engano. Acho que no Windows é que é estouro de pilha, tá? Mas tudo bem, só pra gente ver aqui. Então, eu tô entrando na minha rotina agora na chamada recursiva. Ó. Então, o que ele vai fazer? Ele vai salvar o D anterior, né, na posição 9. Então, aqui na posição 9 vai estar o 5 e o D vai receber 10, que é o S9 mais 1, né? Olha lá, aqui apareceu só o 0, tá, pessoal? Tem que acertar isso aqui nesse. Tá muito pequenininho aqui esse quadrinho, né, para os valores, tem que aumentar aqui. Então tá, mas é 10 que tá aqui e é 4 que tá aqui, normal aqui é 9, beleza. Qual que é o registro de ativação dessa chamada agora? Ó? É o 5, que é o valor do D anterior, 19, que é o endereço de retorno, o 2, que é o valor do argumento, e esse 0 aqui é o valor de retorno, tá? Aqui é o endereço do contador do programa, quando eu retornar a rotina, esse aqui é o valor, a posição onde vai estar o valor que eu vou devolver na hora que eu retornar dessa rotina, tá? Então ele vai fazer tudo de novo, vai comparar o 2 com 0,
0, não é, ele vai para o senão, né? Carregar o valor 2, chamar de novo, ó. Criar um lugar na memória para essa chamada, 2 menos 1, que vai ser 1, salva o contador de programa 19 de novo, desvia a execução lá da rotina de novo. Então a gente tem outro, aqui ó, vai ter outro registro de ativação, tá? Ó, 10, 19, 1 e 0 é o registro de ativação do fatorial 1. Esse aqui é 2, não, como é? 10, 19, 1 e 0 é esse. 2, 5, 19, 2 e 0 é o anterior, tá, pessoal? Se 3 menos 1, 30, 3 e 3 é do primeiro, lá no programa principal, né? Porque a gente não tem como marcar, né? Ficaria legal se eu tivesse aqui como marcar esses lugares aqui, mas a gente não tem. Então, vai lá, vai fazer de novo. Então, o valor ele vai carregar o valor agora, que é o 15 menos 3, que é o 12, que é esse 1 aqui, ó. Vai comparar com 0, não é? Vai pro senão de novo, né? Aí vai chamar de novo. Só que agora é 1 e o argumento aqui é 0, né? Aqui tá lotando minha pilha já. Acho que eu fiz demais, né? 3 ele chamou 4 vezes. Agora ele vai comparar de novo, ó. 0 com 0. 0 é igual a 0? É. Aí ele vai fazer uma atribuição, ó. Carrega o valor. Desvia-se falso, não vai desviar, né? Ele vai pegar a constante 1 e armazenar em 20 menos 4, que é a posição 16, ó. Ele vai guardar esse valor 1 aqui, ó, na posição 16, ó. Perceba, 16 vai ser 1, tá vendo? 16 ficou 1. Quando eu retornar agora, ó, agora ele vai retornar dessa chamada, né? Ele vai retornar eliminando o que, pessoal? Ele vai devolver esse 15 aqui para a variável D, para o registrador D. O contador de programa vai assumir o valor 19 aqui, ó, certo? O I, que está no 22, vai ser 19. E ele vai limpar da pilha quantos valores? 3, né? Que é o número de parâmetros, que é 1, mais 2. 3 valores na pilha. Então ele vai eliminar esses 3 aqui. O que vai restar? Vai restar exatamente o valor que eu quero retornar, que é o valor que está na posição 16, tá vendo? Então é assim que a gente vai fazer. Quando eu chamar a rotina, vai ficar sobrando da chamada da rotina um valor, que é o valor que eu vou usar na expressão, né? É exatamente isso, ó. Então ele vai retornar executando a multiplicação. No endereço 20, no endereço 19, onde eu vou executar, ele vai executar uma multiplicação que ficou pendente, ó. Esse n vezes o resultado da chamada. Olha só que legal, ó. Ele voltou para lá. O que ele vai multiplicar? O valor de n nessa iteração vezes o valor de n fatorial de 0. É o 1 vezes o fatorial de 0, que é 1. Eu estou retornando essa chamada, vale 1. Então, vezes 1, 1, né? E ele vai guardar esse 1 vezes 1 aonde, pessoal? Né? 15 menos 4, que é na posição 0. Então, esse 1 vai estar aqui, ó, na posição 11. Olha lá, tá vendo? Tá aqui na posição 11. A gente vai retornar de novo. Como é que ele vai fazer? Ele vai restaurar esse status aqui, ó. 10 vem para cá, 19 vem para cá. Agora tá aparecendo tudo certinho. Não dá para entender até a hora que tá certo e não dá. Então, vamos lá. Então, 10 vem aqui pro D, né? Recupero o status na máquina no momento que o programa foi interrompido, que é na multiplicação, retorno para a operação de multiplicação, ficou pendente, né? E elimina esses 3 valores da pilha. Vai restar no total da pilha o quê? O resultado dessa chamada, que é 1. Olha só, olha lá, ó, restou 1. E ele vai executar a multiplicação agora. Vai multiplicar o quê? 2 vezes o que restou da chamada, que é 1, que é 2. Olha lá, tá vendo? Aí ele retorna dessa chamada também. Na hora que ele retornar dessa chamada, ele vai fazer o quê? Esse 5 vem para cá, 19 vem para cá, ou seja, vai voltar para a instrução de multiplicação de novo e vai eliminar esses 3 valores da pilha, né? Esses 3 aqui, ó. E aí vai executar a operação de multiplicação. Vai multiplicar o quê? O 3, que era o valor de n que eu tinha empilhado aqui, vezes o resultado da chamada, que é 2, 6, né? E esse valor ele vai armazenar em 5 menos 6, que é o resultado aqui, ó. 5 menos 4, que é 1. Então, na posição 1, ele vai colocar esse valor, o resultado dessa chamada aqui, que é 6. Ó. O resultado dessa multiplicação, que é 6. Então, na posição 1 vai estar 6, certo? E agora ele retorna de novo. Vai retornar para onde agora, pessoal? Para a instrução 30. Ele vai voltar agora escrevendo, que é a operação que ficou pendente. Depois da chamada da rotina fatorial, o que ele tinha que fazer? Escrever, né? O resultado da função. Então, o que ele vai fazer agora? Então, o que ele vai fazer? Vai restaurar o valor de D aqui para menos 1, vai restaurar o contador do programa para posição 30 e vai eliminar esses 3 valores da pilha, né? Esse registro de ativação da rotina que está sendo encerrada, certo? Olha lá. Quando ele mandar escrever, agora ele vai escrever o quê? O resultado da chamada fatorial. Onde é que está esse resultado? No topo da pilha. Como toda expressão, né? O resultado da minha função vai restar na pilha. Quando eu mandar escrever agora, vai aparecer na saída o resultado do fatorial, que é 6, tá? E agora ele desaloca a memória e finaliza o programa. Beleza, né? Perceba o que funcionou? Vou fazer agora, só executar para uma quantidade maior, tá? Então ele está pedindo aqui um valor, ó. Hoje está 6, por exemplo. Eu só estou executando, ó, 720. Como é que ele fez e chegou nesse 720, pessoal? A gente tem que imaginar, né? Várias chamadas, ó. O fatorial de 6 chamou o fatorial de 5, que chamou o fatorial de 5, que chamou o fatorial de
de 4, que chamou o fatorial de 3, que chamou o fatorial de 1, que chamou o fatorial de 0. Aí eu tenho um valor e eu começo a retornar executando as operações. Multiplica o fatorial de 0 por 1, dá 1. Multiplica o fatorial de 2 vezes o fatorial de 1, que dá 2. Multiplica 3 vezes o fatorial de 2, que dá 6. Né? 4 vezes o fatorial de 3, que dá 24. 5 vezes o fatorial de 4, né? 5 vezes 24, 120. 6 vezes o fatorial de 5, 6 vezes 120, 720. Aí volta para o programa principal, escrevendo o resultado dessa série de operações que foram executadas. Tá? Então agora, como é que o computador sabe, né? Como é que ficou pendente? Do mesmo jeito, né? Aqui, ó, quando eu chamei no programa principal, ele guarda o endereço da instrução retorno, que nesse caso é o escreva. Né? A operação que vai ficar pendente é o escreva. Quando eu chamo aqui, a operação que vai ficar pendente é a multiplicação. Então, quando eu estou retornando dentro da função, ele troca essa chamada por um valor. Quando ele tiver esse valor, ele multiplica. Ele pode multiplicar e guardar na variável. Né? E aí vai fazendo isso. Agora, como que isso é possível? Através da pilha de execução, através de toda essa estrutura aí que foi pensada. Tá? Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Quer ver, ó? Vamos fazer uma outra aqui. Vamos fazer Fibonacci agora. Fibonacci é legal porque ele vai gerar uma árvore de chamadas. A implementação recursiva é menos eficiente que a implementação interativa, tá, pessoal? Mas do ponto de vista de ilustração aqui, o que a gente quer fazer, essa rotina é bem legal. Fibonacci, né? Uma sequência de Fibonacci. Então vamos escrever aqui primeiro, vamos fazer a tradução e depois testa FIB, eu vou chamar. Então vai ter uma variável. E eu vou fazer meu Fibonacci. Meu Fibonacci vai ser uma função. Ela é do tipo inteiro. O nome vai ser Fibonacci. E vai ter um parâmetro inteiro por valor. Né? Então, a lógica vai ser muito parecida aqui. Só que ao invés de ter uma chamada recursiva, vai ter duas chamadas recursivas. Será que isso cria uma dificuldade? Não, nós vamos tratar a chamada recursiva como se fosse a chamada normal. Empilha os argumentos, salva o contador de programa e dirige a execução para a rotina. Tá? Então vai ser... Só que eu vou simplificar aqui a anotação da minha tabela de símbolos, tá, pessoal? Vou anotar no próprio código aqui, mostrar um jeito de vocês anotarem. Fica mais fácil de traduzir. Então, vamos lá. Como é que vai ser? Se o N aqui for igual... Opa, se não, né? Se o N for igual a 0, então Fib recebe 1. Então, Fibonacci de 0 é 1. Né? Se não, aí como é que vai ser? Fibonacci vai receber... na verdade, eu vou fazer o contrário. Não gostei. Peraí, deixa eu fazer de novo. Eu vou fazer, na verdade, assim. Eu vou perguntar se é maior que 1. Maior ou igual que 1. Maior que 0. Então, se N for maior que 0, né, então, aí eu vou fazer a chamada recursiva. Fib vai receber Fib n-1 mais Fib n-2, certo? É assim que é Fibonacci. O próximo valor é a soma dos dois valores anteriores. Se não, se Fib é igual a 0, né? Então ele vai receber 1, tá? Fib de 0 é 1, fim C. Essa implementação é pouco eficiente, porque a gente vai chamar várias vezes o Fib aqui, né? E às vezes o mesmo cálculo. Aqui, função, início, e aqui vai ter o meu principal programa, que eu vou ler o valor para x e vou mandar escrever o resultado de FibX. Parecidíssimo com o fatorial, só que agora a gente vai ter duas chamadas recursivas. Né? Como é que é isso, duas chamadas recursivas? É a mesma coisa. Certo? Então fiz aqui, vamos agora traduzir. Eu vou traduzir aqui, pessoal, para ver se cabe, né? Quero mostrar, quero que apareça aqui, né? Então vamos lá, como é que vai ser? Ó, vou traduzir direto. Vou colocar até em outra cor aqui para não misturar. Né? A tradução eu vou fazer aqui, ó, tá? E aí eu vou fazer umas anotações aqui, fica mais fácil, ó. Aqui eu vou chamar de o endereço das variáveis vai ser 0, do Fib, que vai ser -3, que vai ser -4 endereço, tá? Das variáveis parâmetro e variável nome de função. Aqui vai ser o rótulo L1, aqui vai ser o rótulo L0, né, onde eu vou desviar a execução logo no início. Aqui vai ser o L1, então aqui vai ser o L2, aqui vai ser o L3, certo? Então é assim que vão ser os rótulos e assim que vão ser os valores das variáveis, né? Aqui o endereço das variáveis. Então vai lá, programa teste, MPP, inteiro x, amém 1. Vai ter o desvio sempre, né, para o início da minha rotina, e aí vai ter a entrada da minha rotina. L1, entrada desse programa. Né? Essa linha toda é a entrada desse programa. Esses valores aqui vão ser colocados na tabela de cima. Né? O rótulo atribuído, o tipo, né, o nome, o endereço, essas informações todas. Né? Aí tudo bem, vou entrar na minha rotina agora. É a comparação. Carrega o valor, né, local da variável n, carrega o valor local da variável, o endereço dela é -3, carrega constante 0, compara-se maior. Vou desviar se falso para L2,
certo? O que vem em sequência? Agora a tradução do então, que é o que? Eu vou fazer essa chamada aqui, traduzir essa chamada, vou somar e depois armazenar na variável feed. Então é nessa sequência, né? Então a primeira chamada, carrega valor da variável n, que é menos 3, carrega constante 1, subtrai, certo? Aqui eu tenho um parâmetro, ó. Ah, tá, faltou um negócio aqui, ó. Como é função, vai ter o main aqui antes, tá? Main 1, ó, pessoal, pulei, né? Isso aqui é importante. Então, gerei um lugar para variável na função fib, carreguei os parâmetros, agora sim, salvo o contador de programa e desvio a execução para o início da minha rotina, certo? Então, essa é a primeira chamada. O que vem em sequência? Tradução da segunda chamada agora, que é o que? Alocar esse lugar para variável na função dessa segunda chamada, carregar agora o valor do parâmetro, carregar constante 2, subtrair, certo? Então, terminei de trazer o argumento. Agora eu vou trazer a chamada, que é salvar o contador do programa e desviar a execução para o início da rotina. Tá? Ó, tem 2 desvios aqui para o mesmo lugar, tá? Ou seja, eu vou entrar uma vez para calcular n-1, outra vez para calcular n2, né? O que eu faço agora? Terminada a tradução, ó, o que vai restar? O valor da chamada de fib-n-1, o valor da chamada de fib-n-2. Agora eu vou somar, né, que a operação ficou pendente, e armazenar agora o resultado na variável fib. Armazena na variável local, endereço dela, menos 3. Não, menos 3 não, pessoal, menos 4. Menos 4, tá? Beleza. Endereço dela com variável, que da minha rotina é menos 4. Esse é o então, o senão que está no rótulo L2, né, vai ser o que? Carregar constante 1, armazenar na variável local, de endereço é menos 4. Traduzir aqui. Ah, tá. Outra coisa que ficou faltando. Terminado o então, pessoal, eu tenho que desviar sempre para fora da meu comando de seleção. Tem esse desvio sempre aqui, ó. L3 nada, né? Tudo bem. No L3 nada não tem nada. Tem agora o fim da função, que é o que? Retorna do subprograma. Quantos parâmetros tem essa rotina? Um só. Terminei de traduzir a minha saída aqui, ó. Então a entrada é isso daqui, a saída é essa daqui, né? Da minha rotina. Func, fim, func. Já traduzi. O que falta agora? O meu programa principal, L0 nada, leia, armazena na variável x, que é uma variável global, o endereço dela é 0. Agora eu chamar a rotina, carrega o valor da variável x, cujo endereço é 0. Opa, na verdade é uma função, então a main1, aloca o lugar para a variável nova função, carrega o valor da variável 0, variável x, cujo endereço é 0, salva o contador do programa, desvia a execução para o início da rotina, né? Como é que eu sei qual que é o rótulo, pessoal, dessa rotina fib aqui, ó? Tá na tabela de símbolos, né? Essa informação aqui tá lá na tabela de símbolos, certo? Terminou de desviar, o que eu faço? Quer dizer, quando terminar de executar, ele vai fazer o quê? Escrever, né? O resultado da minha função, certo? Terminou o programa, ele vai desalocar a memória em uma posição, né? Essa variável que eu coloquei, eu vou desalocar aqui e finalizar o programa. Fim. Então, tá aqui a tradução. Vamos digitar esse programa e ver se isso está funcionando. Vou aproveitar aqui algumas coisas. Eu acho que aqui vai dar problema, porque, por exemplo, se for um 1 menos 2, vai dar 1 menos 2 vai dar errado. Então, na verdade, é x maior que 1, tá? Se não, ele vai receber 1. É isso mesmo. Tem que ser maior que 1 para eu entrar aqui, porque n igual a 2, por exemplo, ele vai fazer n 2 menos 1, 1, 2 menos 2, 0, né? Que ele entra aqui. Então tá, fiz aqui o Fibonacci e agora nós vamos ler o valor para essa variável que é x, escrever Fibonacci de x. Certo? Vamos fazer a tradução. Vou só compilar para a gente ver, né? Podemos comparar aqui, ó. Opa! Com a tradução que eu fiz, né? A INPP, a main1, desvio sempre L0, entrar esse programa, carrega o valor menos 3, carrega constante 1, compara-se maior, desvio-se falso para L2, a main1, ó, tá certo, carrega o valor menos 3, carrega constante 1, subtrai, salva o contador do programa, desvio para o início da rotina, aí outra chamada, a main1, carrega o valor do parâmetro, carrega constante 2, subtrai, salva o contador do programa, desvio para o início da rotina, soma e armazena na variável nome de função, né? Que é esse 4 aqui. Desvio sim para L3. Agora a entrada do senão, que é L2 nada, carrega constante 1, armazena a variável, nome de função. Saída do sim então, né? L3 nada, retorna esse programa. Já tem o L0 nada, leia, armazena a variável 0, a main1, que eu estava esquecendo aqui, mas eu corrigi. Aí tem carrega o valor da variável, salva o contador do programa, desvia a execução para o início da rotina, escreve, desaloca a memória e fim do programa. Beleza, fez certinho. Vamos ver se funcionando agora, né?
Eu vou executar, tá, pessoal? Sem executar, por exemplo, ele está pedindo aqui um valor para mim, Fibonacci de 3, né? O que ele escreveu é 3, que é o quê, ó? O terceiro elemento aqui da série vai ser 1, 1, 2 e o 3, né? Esse daqui é o 0, 1, 2 e 3, ó. Qual que vai ser o próximo, né? Quando eu pedir Fibonacci de 4, vai ser o quê? 2 mais 3, que é 5, tá? Olha lá, deu 5, né? Fibonacci de 5 vai ser o quê? 3 mais 5 é 8. Ah, deu 8, ó, tá vendo? Certinho, né? Então tá dando certo. Isso daqui, pessoal, cresce muito rápido, tá? Apesar de não ter multiplicação, só somas. Essa série de Fibonacci, assim, com Fibonacci de 100, por exemplo, já é um número muito grande, né? E é soma só que a gente tá fazendo. Isso aqui implica em várias recursões, né? Mas a gente poderia desenhar a árvore de ativação, e era isso que eu queria aqui com esse exemplo do Fibonacci. Como é que seria a árvore de ativação desse Fibonacci? Para Fibonacci 5, por exemplo, ó, ele fez isso, ó, Fib 5, o que ele fez? Ele chamou recursivamente Fib 3, Fib 4 e Fib 3. Para fazer o Fib 4, ele chamou o Fib 3 e o Fib 2. Para fazer o Fib 3, ele chamou o Fib 2 e o Fib 1. Fib 2 ele chamou o Fib 1 e Fib 0. Fib 3 aqui ele chamou o Fib 2. Ah, tá, e aqui também, o Fib 1 e o Fib 0. Olha a quantidade de chamadas que a gente vai ter, né? E aqui também, ó, ele chamou o Fib 2 e o Fib 1. Aqui chamou o Fib 2, Fib 1 e Fib 0. Por que é pouco eficiente? Porque você está fazendo o mesmo cálculo várias vezes, tá vendo? Então eu calculei Fib 0 aqui, Fib 1 aqui, ó, tá vendo? Então a gente vai fazendo várias vezes o mesmo cálculo. Essa árvore aqui cresce muito rápido, né? Então fazer Fib 10, por exemplo, ele vai dar uma travadinha aqui, se não me engano. Vamos ver. Se demorar um pouquinho para dar a resposta. Por quê? Porque tem muitas chamadas. Não, foi rápido. 89? Será que é só 89? Fib 20. Ou às vezes ele está estourando também o maior inteiro que eu quero representar. Não, ainda tá. Fib 30. Essa árvore é bem grande, né? Olha lá, ó, tá dando uma demoradinha, tá vendo? Deu uma demoradinha aqui para poder escrever. Fib 40. Ó, deu uma travadinha agora, tá vendo? Demora mais. Por quê? Porque ele tá fazendo o mesmo cálculo várias vezes, por isso da ineficiência, né? E ele vai colocando a pilha, né? Tá fazendo aqui ainda, eu acho, né? Se não travou. Esse é um problema da parada, ó, pessoal. Eu não sei se o programa travou, né? Num loop sem fim, ou se ele tá demorando muito para obter um resultado. E aí? Quer dizer, teoricamente, esse programa pequenininho aqui não tem erro, né? O máximo que vai acontecer é estourar a pilha de chamadas recursivas, né? Mas não é o caso. Olha a ineficiência desse programa, né? Existe uma implementação mais eficiente? Dá. A gente fazer uma repetição, eu consigo resolver isso com N operações. Caramba, eu achei que ia demorar, mas nem tanto. Nem sei se Fibonacci 40 ultrapassa o maior inteiro que eu consigo representar. Deixa eu salvar isso aqui, se eu tiver que digitar de novo. Ele está executando ainda, eu acho, né? Se aparecer um valor negativo aqui é porque ele estourou a representação do inteiro, né? Esse vai ser o problema. Tá. Enquanto tá fazendo aqui ainda, pessoal, vou comentar aqui uma coisa. Como é que a gente consegue, né? Ele produz essa árvore toda quando o programa está sendo executado? Não. Na verdade, ele vai fazendo assim, ó. Chamei lá no programa principal, aí ele chama isso daqui, né? Então, na pilha de execução, a gente vai ter várias versões, né? Então, tá lá. Na pilha de execução vai estar o Fib 5, aí ele vai chamar o Fib 4, vai colocar na pilha de execução, né? Vai ter o registro de ativação da chamada Fib 4. Aí o Fib 4 vai chamar o Fib 3, certo? Fib 3 vai chamar o Fib 2 e o Fib 2 vai chamar o Fib 1. Certo? O Fib 1 não vai ter chamada recursiva, né? Fib 1 é maior que 1, não. Então ele vai fazer Fib e recebe 1. Aí ele retorna. Retorna para onde, pessoal? Retorna aqui, ó, para o Fib 2. E vai executar a operação que ficou pendente. Vai chamar o Fib 0. Então tira esse daqui, ó. Vai ficar Fib 0 no lugar, certo? Então minha pilha vai ter registro de ativação do Fib 5, Fib 4, Fib 3, Fib 2, Fib 0. Terminou de fazer o Fib 0. Ele volta para o Fib 2 de novo, né? E vai executar a operação de soma, né? Então ele finaliza o Fib 2 aqui, né, e volta para o Fib 3. O Fib 3 vai chamar o quê? O Fib 1. Né? Esse Fib 1 aqui ele vai poder, então, depois que retornar do Fib 1, executar a soma e retornar para o Fib 3. Né? Do Fib 3 nós vamos voltar para o Fib 4. Agora, como é que a gente sabe como é que a gente volta, né? Essa pilha. Olha lá, deu o resultado aqui, mas perceba que demorou pra caramba, né, para dar o resultado. Por quê? Porque implicou muitas chamadas. Essa árvore aqui cresceu pra caramba, pessoal. Imagina a quantidade de nós que teve essa árvore aqui, ó, de Fibonacci, né?
cresceu muito, né? E deu esse numerozão grandão aqui. Esse daqui é o Fibonacci de 40. Ó. E quanto que é? 165.580.141, certo? Vamos executar aqui, mas não para todos, né? Só para a gente ver essas várias encarnações aqui. Não vou fazer para 5 que vai demorar. 5, vamos ver se 5. Fazer para 4, ó. 4 a gente vai ter essa árvorezinha aqui, ó, tá vendo? Esse pedaço aqui da minha árvore, ó. Então, vai lá, alocou o lugar na memória, fui lá para o programa principal, lê um valor, vou digitar 4, né? Estou fazendo aqui no programa principal, tá? Aí eu vou armazenar esse valor na variável vale 4, agora eu vou chamar. Ele aloca o lugar para o retorno, né, da minha função FIB, carrega o valor do parâmetro, salva o contador de programa, divisa a execução lá para a rotina. No início, salvo D, né? E agora entra aqui, vai carregar o valor de N, que é 4, 4 é maior que 4, Aí ele vai chamar duas vezes, ó. Ele vai chamar o FIB N1, N-1, né? É 3. E aí ele desvia a execução para lá, tá, pessoal? Percebam que a outra chamada não existe ainda, né? O FIB2 não existe ainda. Na verdade, a árvore não é construída para depois ele começar a executar. Não é assim, né? Essa árvore de chamadas aqui, ele vai executando em pré-ordem, tá? Então, a ordem que ele vai executar, FIB5, FIB4, FIB3, FIB2, FIB1, depois FIB0, depois o FIB1, depois o FIB2, depois o FIB2, FIB1, FIB0 e o FIB4 por último. Né? Então, a construção dessa árvore de ativação não é completa. Ele vai, de acordo com o que ele vai executando, né, em pré-ordem, que essas chamadas, ele vai retornando as chamadas em pós-ordem. Tá? É assim que acontece, né? A gente viu isso, né, quando eu apresentei aqui para vocês essa discussão aqui, né, de árvore de ativação. Certo? Essa árvore aqui que a gente analisou para o QuickSort, né? Então, é uma árvore parecida, só que agora para esse programa que eu acabei de desenvolver, que é o do Fibonacci, certo? Então, vamos lá? Vamos ver essas vão ter pelo menos, ó, FIB4, FIB3, FIB2, FIB1, né? E aí ele volta. Então, vamos ver, ó. Agora ele vai chamar o FIB2, vai chamar o FIB1. Tá vendo? Aqui eu tô entrando de novo pro FIB1. O FIB1 agora vai dar um resultado, que é 1. Ó, eu tenho aqui, ó, vamos ver os números, ó. 4, 3, 2 e 1. Eu tenho esses 4, 4, 3, 2 e 1 são os 4 chamadas que eu tenho aqui da minha pilha de execução nesse momento, tá? 4, 3, 2 e 1. Agora ele vai retornar do 1, pelo menos, executando a soma, quer ver? Ah, não. Aí ele vai chamar o FIB0. Ah lá, ele está retornando desse 1, né? E agora ele vai chamar o FIB0. Lá, o 0, né? Vai entrar de novo, só que agora ele vai retornar na instrução 20, quando ele terminar de executar o FIB0. A instrução 20 é o quê, pessoal? A soma, né? Ele vai executar essa soma aqui, depois que ele fizer o FIB0, tá vendo? Ele vai retornar do FIB0, valendo 1, e aí vai executar a soma 1 mais 1, que é 2, né? E agora ele vai retornar, vai armazenar isso com o resultado da chamada, né? 2, e vai retornar da chamada 2, né? Para onde que ele vai agora? Para o FIB1 de novo. Olha lá, o FIB1 de novo, tá vendo? E vai voltar executando a soma também, para ter o valor de FIB3. Olha lá, tem o valor de FIB3 que é 3, né? Para onde que ele vai agora? Ele vai armazenar esse valor 3 aqui na variável e vai retornar lá para o FIB4, chamando agora o FIB2. Lá, chamando o FIB2, FIB2 vai chamar o FIB1, que é 1, e vai chamar o FIB0, que é 1 também. Né? A soma dos dois é 2, então já fez o FIB2, agora ele volta lá para o FIB4, fazendo o 3 mais 2, eu pulei aqui um passo, tá? Que é 5, agora ele retorna lá para o programa principal, né? Mandar escrever o que restou dessas chamadas todas, essa sequência de chamadas que eu vi, né? Então na tela vai aparecer o 5, tá vendo, pessoal? Nós não fizemos nada de diferente para permitir que isso acontecesse, quer dizer, é esse compromisso entre as instruções de máquina aqui, né? A tradução que a gente fez e a máquina que tem uma pilha para gerenciar essas chamadas, né? Nessa pilha a gente vai colocando as informações da rotina da chamada, dessa chamada. Quando eu desempilho, eu estou retornando de uma chamada, né? E esse gerenciamento é feito todo através dessa máquina. É assim que funciona. Tudo bem? Pessoal, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer isso, tá? O trabalho vai ser isso. Só que vão ter outras coisas para vocês implementarem, né? Por exemplo, vai ter que implementar passagem por valor por referência, vai ter que implementar verificação, né? Então, por exemplo, se eu chamo a rotina aqui com mais parâmetro, ele vai ter que falar, ó, tem um número errado de parâmetro. Eu declarei a rotina com 2 parâmetros, estou chamando com 3. Declarei minha rotina com 1 parâmetro, estou chamando com 2. Ele vai ter que reclamar, tá, pessoal? Então, esse tipo de verificação vocês vão ter que fazer também. Então, a primeira coisa que eu sugiro que vocês comecem a pensar, né, é construir a tabela de cima. Né? Eu vou mudar um pouquinho, para não ficar exatamente do jeito que está aqui minha função. Na verdade, eu fiz uma implementação aqui já, mas
Vou mostrar aqui para vocês, quer dizer, não em mostrar a implementação, né? Mas o que ele está traduzindo, ó. Uma sugestão que eu dou é que vocês já façam a parte de preenchimento de tabela de símbolos, tá? Então, por esse programa aqui eu botei função, né? Mas é fácil de mudar. Ao invés de func, ao invés de função, pode ser func mesmo. Não, eu vou querer que seja função, desse jeito aqui, ao invés de func, tá? Até para ficar diferente mesmo. É simples, é no Lex que a gente faz essa atribuição, né? Então eu quero que ele traduza coisas desse tipo aqui. Então quando eu fizer aqui a chamada do programa, eu já peço para vocês fazerem, né? Pelo menos essa tradução aqui da tabela de símbolos, ó, né? Então qual que é essa tradução da tabela de símbolos, ó? Então a primeira, declarou as variáveis x, y e z, essas variáveis foram criadas aqui, né? Na tabela de símbolos. Aí a minha função vai ter o endereço de retorno dela, o tipo da função que é inteiro, ela é global, tá? A função é global, porque ela vai permanecer, né? Quando eu finalizar a função, né, o escopo dela vai ter que permanecer, tá, pessoal? O que vem em seguida? Vem aqui os parâmetros e logo depois viriam as variáveis, tá? Só que o lugar que eu mandei escrever a tabela de símbolos é antes da declaração das variáveis da minha função. Podia ser depois, é um detalhezinho. Então, quando finaliza a função, o que vai permanecer? Vai permanecer só essa primeira linha aí, ó, né? Que é a função, o endereço de retorno dela, né? É o tipo, etc. Uma função e a lista de parâmetros, tá, pessoal? A lista de parâmetros eu representei aqui dessa forma. Eu guardei a quantidade de parâmetros, fica mais fácil de traduzir aqui RTSP, e a lista de parâmetros para eu poder comparar depois na chamada, se eu estou chamando de forma correta, tá? Aí o que vem em seguida é a próxima função, aqui tem 3 parâmetros também, não, 4 parâmetros, né? 2 inteiros, 3 lógicos. Função retorna um valor lógico, né? E aí aqui a lista de parâmetros e aqui os parâmetros, né? Nós vamos discutir nas próximas aulas como é que vocês vão manter isso. Isso daqui é a base. A partir do momento que vocês tiverem, né, trazido de forma correta na tabela de símbolos, né, a declaração das funções, a tradução depois vai ser trivial. Um pouquinho de trabalho depois vai dar para a gente verificar se a chamada está correspondente, né? Nesse caso aqui não está, ó. Eu declarei a função com 3 parâmetros e eu estou chamando com um só. E ele não está reclamando, né? Aqui não está reclamando nem de... É que F não pode ser o nome de função, né? Então ele não está fazendo verificação nenhuma aqui, esse código do jeito que eu fiz, né? F é um nome pré-definido. Como eu não estou traduzindo, então não estou fazendo verificação nenhuma, ele não fez teste nenhum, mas vai ter que testar isso também, ó. Se a declaração aqui está correspondente com a chamada. Nesse caso não, né? Meu programa não está verificando ainda, teria que falar que o número de parâmetros é infinito, né? É assim que erro no número de parâmetros, tá? Então eu vou publicar isso. As próximas aulas eu vou estar discutindo de maneira geral o que vocês têm que implementar, mas sem implementar. O trabalho de vocês vai pegar as ideias aqui, né, que a gente vai estar discutindo nas aulas e implementar no código, tá, pessoal? Esse vai ser o trabalho. O que vocês vão ter que implementar? Função. Função não está implementada, vocês vão ter que implementar. Vão ter que colocar as regras, vão ter que colocar as ações semânticas para poder traduzir isso daqui para um código correto, para poder executar. Entenderam o que é para fazer? Outra coisa que eu queria combinar é o seguinte, nossa prova para quarta-feira que vem, tá, pessoal? Relacionado ao assunto da terceira lista, que vai ser máquina de Turing, basicamente. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu vou publicar isso, tá? Vou começar a publicar o trabalho, que é para implementar, e vou publicar, vou falar da nossa próxima prova, que vai ser no dia, hoje é 10, né? Vai ser dia 17. Tudo bem? Dúvidas? Se não tem dúvida, eu vou finalizando aqui, vou interromper minha gravação.